Sobre tudo e mais alguma coisa. Seu bate-papo de mesa de bar na internet. Aqui se fala sobre tudo e mais alguma coisa. Sobre tudo e mais alguma coisa, reta final de ano, parece que o ano vai acabar sim. Vai acabar, se vai ter Réveillon, a gente não sabe. Natal vai ter, que a Líder Magazine já garantiu. Mas o ano está acabando e temos muitos assuntos para tratar. Essa semana passada, então, foi 2020 em sua plenitude. Onde você pode ver esse papo? Você pode ver aqui, na Gazeta do Rio, do amigo El, fez 2 anos a Gazeta do Rio. Parabéns, galera. Deve estar milionário já. A imprensa toda é milionária do Brasil, como a Marta sempre fala. Você pode ouvir no Spotify, Google Podcast, Apple Podcast. Você pode acompanhar aqui mesmo na plataforma, tem vários Sobretudo e mais alguma coisa aqui, tem Sobretudo Entrevista, tem uma novidade, por último, Sobretudo do Homem, que eles não sabem ainda, eu vou contar em off depois para eles, uma ideia que eu tive maluca, nem a Luciana sabe ainda. Então curta, se inscreva, compartilhe, ative o sininho. Eu vou falar logo a ideia é um entrevistar o outro no final, vamos saber mais a vida de todo mundo que faz Sobretudo e mais alguma coisa no último do ano. Vou entrevistar o Armando, a Marta, a Alexandre, a mim, vamos ver também, todo mundo vai falar um pouco mais da sua vida. Enfim, vamos começar logo aqui, porque a semana foi agitada pra caramba semana passada. A semana passada teve Morte de Papagaio, teve a Xuxa voltando na nave na Globo, falando para reverem os filmes que ela proibiu por 30 anos. Teve o Amapá às Escuras, teve a eleição americana decidida por estados que ninguém quer saber, na verdade. Acho que o Armando sonhou em visitar o condado de Clayton. Tem vários assuntos aqui. Tem assuntos que, se a gente tocar, a gente não vai conseguir acabar com o programa, como eleições do Vasco e a demissão do Domenico Torrentes. Então, vamos começar por o assunto que está quente nessa semana, que as eleições municipais estão acabando, né? Na verdade, é igual o carnaval, né? Vocês são de carnaval, sabem que o desfile é o fim do carnaval, não é o carnaval em si. As eleições estão acabando, porque as eleições já começaram, acho que desde 2016, quando os prefeitos foram eleitos, né? Está acabando. E eu estou aqui com a pesquisa Ibope, que saiu na segunda-feira, que a gente está gravando na segunda-feira. No Rio de Janeiro não teve muita alteração, não. O Eduardo Paes, quase que eu falei Crivella, o Armando ia morrer do coração agora. O Eduardo Paes lidera as pesquisas, ele está com 33%. Marta Rocha, que já foi Miss Brasil e agora é delegada, tem 15%. Mentira, tá, gente? O Belém de Fora vai achar que é verdade. Crivella tem 15%, Marta 14%, Bené 9%, Luiz Lima 4%. Eu acho que o nadador não vai ganhar medalha dessa vez, né? A rejeição, que é uma coisa muito interessante que o Armando sempre fala na rejeição. Crivella 58%. Pouquíssimos candidatos na história tiveram mais de 50% de rejeição. Eu vi hoje no site do G1, 58%. Vocês conseguem acertar quem é o segundo colocado em rejeição? É o Paes. Não, pode ser aquela porcaria que o Bolsonaro tá apoiando. Clarissa Garotinho, 31%. Sim, com certeza. Foi, verdade. 28%, Eduardo Paes, 28%, Ciro, 13%, Marta, 11%. Simulações de segundo turno, Eduardo Paes, 53%, Crivella, 21%. Eduardo Paes, 45%, Marta, 32%. Eduardo Paes, 49%, Bené, 23%. Enfim, São Paulo, a gente pode falar também depois, o candidato Covas está com 30%, Boulos 13%, Russomano 12% e o Márcio França 10%. O que eu pergunto para vocês é o seguinte: as eleições estão definidas, o voto se decide na urna, o voto se decide depois da urna, como no caso dos Estados Unidos. O que vocês veem de projeção nessas últimas pesquisas, essa última semana de campanha? Boa noite. Boa noite. Se eu acho que o Paes indo com o Crivella para o segundo turno, está decidido, né? O Crivella, pela rejeição dele, está mais do que decidido isso. Se for com a Marta, talvez tenha uma pequena briga aí, mas já começaram a levantar algumas coisas da vida dela também, e aí eu acho que vai acabar indo no Paes mesmo. Cara, eu acho que qualquer um que for para o segundo turno, o Paes perde. Qualquer um. Porque já tá predestinado a ganhar o cara, entendeu? Porque também a gente debateu muito sobre política esse ano no programa, muito. Porque essa coisa, a gente até discute de vez em quando no Zap, né, Luísio? Porque ele fala umas coisas, eu falo outra, não sei o quê.
Mas, assim, muita gente já debateu, mas eu acho que em algum momento agora a ficha das pessoas estão caindo, né? Pro que é ruim e pro que é pior. Que político nenhum deles é bom. A gente começa dessa premissa. A gente tem que escolher entre o ruim e o pior ainda. Então as pessoas já sabem, cara, quem é ruim e quem é muito ruim pra caramba demais, entendeu? Uma hora essa ficha ia ter que cair, né? É porque, eu concordo plenamente com o que você falou, não é fácil escolher político aqui, até porque é por eliminação que a gente escolhe político. A gente acaba escolhendo por quê? Alguém que passou e fez alguma coisa por nosso bairro, alguém que passou e fez alguma coisa pela área que a gente atua, alguém que passou e fez por outras obras que possam ter sido boas para parte da população. Porque se a gente for escolher um político apenas pelas qualidades, a gente acaba ficando meio frustrado, né? Meio? É jeito educado de falar. Pô, tu hoje tá gentil demais da conta. Então, nesse prognóstico aí, vocês acham que a Marta está sofrendo do efeito Marina Silva, que em 2014 parecia que ia ganhar, começou a ser bombardeada tudo quanto é lado e foi murchando? Vocês acham que pode acontecer isso com ela? O que acontece com a Marta é que eu acho que muitas pessoas não sabiam quem era a Marta, né? E aí viram Crivella de um lado, Paz do outro, também tem algumas coisas e não o PT tão do outro lado, que muita gente também ainda é contra o PT, Isso, né? exatamente. Então a Marta foi aquela coisa assim, pô, essa pelo menos eu não conheço. essa pelo menos eu não conheço. E aí o pessoal embarcou na dela, entendeu? Eu queria comentar isso, a pesquisa de São Paulo. Eu acho que o Rio está mais ou menos decidido, acredito eu que não tenha grande reviravolta, é porque a rejeição do Bispo Capeta é enorme, né? Tudo ali. É muito interessante isso. Vou falar só mais um detalhe. É muito interessante como que a pessoa tem a máquina pública na mão, tem todo o poder de influência na mão, porque ele tem a oportunidade atual de fazer a coisa certa e tem uma rejeição enorme. E isso vale também para a eleição dos Estados Unidos. O Trump tinha a máquina pública na mão, poucos presidentes norte-americanos conseguiram fazer o que o Trump fez, perder uma reeleição com a máquina pública na mão. O último foi o Bush em 92. Isso, e o Crivella conseguiu de uma forma extraordinária. Nunca se viu uma rejeição tão forte a um prefeito, de tão ruim que ele foi. Agora, deixa eu só comentar, aproveitar logo que eu estou falando, deixa eu comentar um pouco da eleição de São Paulo. A Prefeitura de São Paulo, olha como é que são as coisas, né? O Boulos é o segundo colocado e a campanha dele é toda feita para o pobre. E a maior aprovação dele é na classe dominante. O pobre não vota nele. Olha o contrassenso. O pobre vota no PSOL? Exato. Olha que loucura, cara. O cara faz uma campanha toda voltada para a classe pobre, miserável, direitos humanos, direitos fundamentais, totalmente contra o racismo, e quem vota nele não é o pobre, é a classe dominante. O PSOL é um partido meio de elite intelectual, né? É o PT dos anos 80. Mas, Marta, olha que contrassenso, gente. O cara faz uma campanha toda voltada para a classe Sim. que não é privilegiada, e quem vota nele é a classe privilegiada. Mas alguma coisa, problema de comunicação está acontecendo no partido em geral. Sim, com certeza. Eu vi isso em vários lugares acontecendo isso. Então eu falei rapidinho aqui, é o PT dos anos 80. O PT dos anos 80 era assim. Concordo. Então, mas agora você tem um PT que é o partido da elite artística, você tem o PSOL que é o partido da elite intelectual, e você tem todos os partidos de direita que são partido da elite financeira mesmo, né? Os caras se aglomeram e escolhem quem que eles querem e fazem esse cara ganhar a eleição para poder manter o dinheiro. E São Paulo, que elegeu um dia nos anos 80, hoje é muito de direita, né? Elegeu o Haddad, mas o PSDB lá, nada de braçada. Se o voto brasileiro fosse igual ao americano, o condado de São Paulo ia ferrar a gente em várias eleições. Né? Com certeza. Minas também. O Sul também. Porque Minas ainda elege o Aécio Neves, pensa nisso. Verdade. O Zema, que é o vice que come pão de queijo. Nada é tão ruim que não possa piorar. Não. Belo Horizonte, por exemplo, está com a eleição definida, porque o Calil está com 68% no Ibope. Né?
Aí não tem nem segundo turno. Deve ser ou uma administração muito boa ou o restante é uma porcaria, né? Um cara ter 68% de avaliação na pesquisa. Mas então vocês, Fala. vocês estão vendo como ter emoção nessa eleição de São Paulo, por exemplo? O que mais me chama a atenção na eleição de São Paulo é o Boulos estar em segundo, mesmo o PT não tendo retirado a candidatura. O Gilmar tem 6% do PT. Quer dizer que se o PT É impressionante. botava o Boulos no segundo turno. Cara, é Mas o impressionante. Boulos está subindo. O Boulos não está subindo, é porque o segundo candidato está caindo vertiginosamente. É. O Boulos continua ali, cara, na mesma média Ele de manteve a última, de 13. desde a última vez, mas ele está em segundo lugar, não é por mérito, não, é por demérito do cara que estava em segundo lugar, né? O somando que é o de 20 para 12. Mas tem o fenômeno Márcio França surgindo aí, que já está com 10. O Márcio França é um E a cara tendência é cair mais, né? O Russomano agora é ladeira abaixo total. Você acha que o Márcio França pode ser um nome que pode ir para o segundo turno? Já está com 10% lá, né? Então, Márcio França, para mim, é igual Witzel aqui. Elemento surpresa. Elemento surpresa, é isso que eu estou falando. O Rio parece que ficou escaldado com o elemento surpresa, né? Até agora não pintou nada. Não parece que vai pintar alguma coisa aqui. O Rio ficou traumatizado com o elemento surpresa, né? Então, por isso que eu acredito na vitória do Eduardo Paes tranquilamente, indo para o segundo turno com qualquer um. Porque é melhor você pegar o Eduardo Paes, que você já sabe o que fez, do que você pegar qualquer um outro, cara. Pensa, Clarissa Garotinho dá entrevista e fala que as pessoas crucificam ela muito mais pela família do que pelas coisas que ela fez. Mas ela é incapaz de listar o que ela fez, tá? Só queria deixar isso claro. Aí você tem um contrassenso aqui no Rio, que é uma coisa maravilhosa, né? Você tem o Eduardo Paes, que é um cara que tem uma proposta... não sei se vocês já leram o plano de governo desses cidadãos aí todos, mas você tem um plano de governo do Eduardo Paes que tem uma proposta voltada para cultura, educação e saúde, aí você lê com várias páginas, você lê o da Clarissa Garotinho com meia página, e o que é pior, né, cara? Clarissa Garotinho tá vendo com Jorge Coutinho, que é o cara que é do SATED, né? Vice-presidente do SATED. O cara é vice do Milton Gonçalves lá no SATED e, pô, na boa. A Benedita, sem fala, a Benedita é a Benedita, assim. Nem pro bem, nem pro mal, a Benedita é a Benedita, tipo, não fede, não cheira, a sabe? Benedita já bateu no teto dela na carreira política, parece, né? Não é difícil ver ela ser eleita na eleição majoritária. Mas é interessante o desempenho dela. O desempenho dela não é fraco. Se estivesse aqui, porque ele está trabalhando na campanha. Ela conseguiu um desempenho por ela. Eu acho que ela conseguiu. Não tem como a gente dizer que ela conseguiu se desvencilhar do PT. Mas ela conseguiu um feito que o candidato do PT de São Paulo não conseguiu. Ela conseguiu ter uma aprovação melhor do que o candidato do PT de São Paulo, entendeu? Eu acho que o pessoal está votando... forte. A Bené já é um nome Exato. Foi governadora do Rio de Janeiro. Isso, foi mais pelo nome dela. Eu acho que ela conseguiu um feito extraordinário, na verdade. Mas eu acho também que conta muito a idade dela, né? 70 anos já fica meio complicado também, né? 78 anos. 78 anos. Já fica meio complicado, né, também. Eu acho que isso é um peso contra também. Aqui no Brasil, né? Que o Joe Biden tem 77, né? Sim, mas eu acho que a idade dela também pesa um pouco no fato dela não deslanchar nas pesquisas. É isso que eu estava falando. Talvez a Bené agora seja para deputada, né? Cargo majoritário, prefeito, governador, acho que não dá mais para ela, né? Vocês acham que essa votação do Eduardo Paes é tipo, desculpa, o Fluminense admitiu que errou na eleição para governador? Por isso elegendo o Eduardo Paes? Não sei. A iria votar em peso nele se fosse hoje. Não sei, Aloysio. Mas tudo leva a crer que... desculpa, eu estou brincando, mas tudo leva a crer que o Carioca se arrependeu do seu voto de 2018. Já é um caminho, né? Total. O Carioca não, gente. O Carioca... Brasileiro de uma forma geral. Gente, vamos pensar aqui. A gente está falando, vamos falar, né?
Gente, a situação do Bozo é horrível, né, gente? Ele apoiou um no Rio, o cara não ganha. Ele apoiou o outro em São Paulo, o cara despenca. Ele apoiou o outro nos Estados Unidos, perdeu também. Argentina, na Bolívia. E na Bolívia, tá ficando claro que o povo... em tudo, né, cara? Tá ficando claro que É o rei é ele, né? É o Midas, é o Merdas. Tá ficando claro. Por mais que a gente sabe que tenha fanático, tenha maluco, tenha gente extremista, que não sei o quê, tá ficando claro que essa onda tá passando, né? Tá Mas passando. é muito mais fanatismo, né? Também Isso, exatamente. É mais fanatismo do que maioria, entendeu? Também no É começo, mais... quando a gente começou o programa, a gente sempre falava dessa coisa de as pessoas estão votando na direita porque as pessoas estão cansadas da política da esquerda e tudo mais. E aí agora decidiram entender que a política da direita também não é tão certa, né? Tipo, Mas vocês não acham que o tem que eleitor brasileiro pesar é um muito pouco essa personalista? balança aí. O eleitor brasileiro é muito personalista. Na época do Lula também, o PT tomou umas porradas em alguns municípios e o Lula se mantinha forte. Vocês mesmos, vocês votam em partido ou em pessoas? Eu voto em pessoas. Eu voto em pessoas, mas dependendo do partido, eu não voto na pessoa. Eu também. Hoje eu não voto republicanos em PSL. Eu nunca imaginei que ia votar no DEM e vou votar nessa eleição. Tá vendo? PSL, republicanos. Tem 10 na frente, tem 17 na frente, eu quero distância. Sim, exatamente. Eu acho que é exatamente isso. A gente até vota na pessoa, mas dependendo do partido que ele for. Isso é muito do eleitor brasileiro. O americano a gente não vê ser assim, por exemplo. Né? Porque também não tem tanta opção, né? Você tem 2 partidos só. Tem 2 partidos, mas nós tivemos até outros candidatos a presidente. O Kanye West foi candidato a presidente dos Estados Unidos, né? Kanye West foi... Viagem, né? Teve uma mulher que foi em terceiro lá. Teve uma mulher que foi em terceiro. Só que tem 2 super partidos ali. Né? Então, independente de quem for o candidato do republicano ou democrata, o cara vai bem nas eleições, pode ganhar ou não. Né? Aqui não é assim. Não. Aqui, se o Lula fundar um partido novo, esse partido dele for o candidato, o partido dele pode ganhar. E o PT sem Lula não elege mais ninguém a presidente, não sei, né? A princípio fica difícil, né? Dá para fazer preço, talvez, se fosse candidato a prefeito pelo PSOL, pudesse ser eleito dessa vez. Quem? Não, eu acho que o Freixo fez a coisa certa. Eu também acho que fez a coisa certa, eu também acho, mas eu tô falando que ele é muito mais forte que a Renata, por exemplo. Mas não seria ela suficiente. Não iria pro segundo turno, isso eu tenho certeza. Então, mas não seria suficiente para ganhar do Paz. É por isso que eu acho que ele fez a coisa certa. Ele esperou para se lançar para governador daqui a 2 anos. Eu acho que ele não vem a governador, a gente está com isso sobre o Zap, porque ele não pode ficar sem mandato. Porque a segurança dele vem do governo. Ele é um cara que é ameaçado de morte, que é jurado de morte. Né? Se ele não se elege governador e perde o mandato como deputado, ele perde essa segurança. Vai ter que sair do Brasil. Como o Jean Willis fez. Vai Jean Willis agora? Não, o Freixo tem esse problema há muitos anos, né? Porque ele tem essa segurança, que ele foi retirado no momento, ele apelou, conseguiu que voltasse a ele, essa segurança. É um problema que ele tem. Se ele ficar sem mandato, ele perde essa segurança, ele pode morrer, né? Sim. Aliás, o Freixo parece ser muito gente boa, mas eu tenho medo de parar no bar com ele, porque eu nunca sei o que pode acontecer, né? E é um cara macho pra caramba, cara. Eu te dizer, que eu mexi com o que ele mexeu, pelo amor de Deus, né? Ele mexeu com só o poder do Rio de Janeiro, né? É o irmão dele foi assassinado, né? Pois é, a Marielle, que era ligada a ele, foi assassinada também. Tem gente que vincula uma coisa a outra, né? Vocês estão falando do Bolsonaro, que é o rei merdas agora. O Luciano Huck poderia ser o Joe Biden de 2022? Aquele que a gente vota para se livrar do outro? Poderia. Eu te falei isso já. Eu votaria no Luciano Huck no segundo turno? A Luiz não votaria, mas eu acho que não, no segundo não turno contra o Bolsonaro, sim. Fora o segundo entre ele e Bolsonaro. Gente, eu sou, acho que o mais otimista de todos nós, e eu acho que eu sou o mais utópico de todos. Eu não acredito o Bolsonaro terminando o mandato de jeito nenhum. Está cada vez mais claro isso para mim. Ele está perdendo apoio tanto externamente como internamente. Já saiu pesquisa dizendo que 7 capitais agora ele já perdeu apoio de 7 novas capitais. A última pesquisa que saiu ontem. Eu não tenho mais dúvida disso. O Bolsonaro não termina o mandato. Mas no hipotético segundo turno, o Huck contra o Bolsonaro, como é a eleição americana, que é como se fosse o segundo turno lá, né? Você votaria no Huck contra o Bolsonaro? Luiz, eu votaria até no meu cachorro contra o Bolsonaro. O cachorro é fácil de votar contra o Bolsonaro. Pô. Exato. Também votaria. Eu acho que... E eu falei isso no começo dos nossos programas, eu falei assim, até o Zé da Esquina vai ganhar do Bolsonaro no segundo turno, em 2022. Então aí, ó.
Mesmo com o Moro como exatamente vice, você votaria no Huck? Mesmo com quem? Moro, Sérgio Moro como vice? Ele tá piorando, cada vez ele piora mais a minha Não, situação. porque a Entendeu? notícia do final de semana foi o encontro dos dois para fazer uma aliança, né? Não, cara, eu não acredito que tem. Eu não acredito que o Bolsonaro não se elege, ele não vai estar. Cara, eu acho que tá tão. A questão é, quem que vai entrar no lugar dele? Pode ser uma chapa Huck e Moro, a gente tem que cogitar tudo. Eu votaria no Huck tranquilamente, o problema seria se a foto do Moro tivesse como vice do lado dele. É difícil, hein? Isso, porque se a gente tem o Bolsonaro hoje, é muito por causa do Moro. Meio isso. Meio isso, não dá para esconder isso. O Sérgio Moro é o Bolsonaro que bota sapatênis, né? Enfim, já tem que torcer para aparecer um terceiro candidato, né? Coisa melhor, né? Tem 2 anos. Engraçado, e é muito interessante a gente ver uma coisa, né? O pessoal falava assim, essa onda extremista que não sei o que, essa onda extremista. Gente, se a gente for ver isso na história da humanidade, durou muito pouco tempo. Durou dias. Dura, né? Se a gente for comparar isso com anos, séculos, país tomando poder, sabe? Para quem gosta de estudar realmente história, pensar que eras duraram anos, guerras, e agora algumas é tão décadas. volátil. Algumas guerras duraram décadas. Décadas. Cara, essa onda durou muito pouco tempo. O pessoal fala assim, o Trump ainda tem poder. Não, cara, ele não tem poder. Ele não tem poder. O trumpismo acabou. Um presidente que não consegue se reeleger e faz o papelão... dono da mídia. Isso é uma coisa muito importante. Lembrar que ele é o dono da mídia. Cara, graças a Deus isso está passando. Acho que o 2021 vai ser melhor para todos nós. É efeito cascata, então. É efeito cascata. Eu acho que não é só efeito... Não, veio dos Estados Unidos e vai vir para cá em 22. Não chega nem até 2022, não, Luiz. A gente está vendo isso. O Brasil está isolado na América inteira. O Brasil está isolado no mundo inteiro. A nossa situação é muito ruim. A gente está falando de política, mas a nossa situação econômica, política, social é muito ruim. Cara, o retardado que está sentado na presidência da República, até agora ele não parabenizou o Biden. Ele é um dos poucos. Né? É o Felipe Neto do parabéns. Vocês têm noção da barbaridade que a gente está vivendo? A gente não precisava fazer nada, tá? Apoiou o outro, erradamente, porque tem as ideias erradas, como ele também tem. Tranquilo. Mas ele não parabenizou. Ele esqueceu que ele é um chefe de Estado. Ele fez a mesma coisa. Ele nunca soube que ele é um chefe de Estado. Marta, ele fez a mesma coisa que o Crivella fez aqui. O Crivella sentou na prefeitura do Rio e esqueceu que ele era prefeito. Começou a colocar as ideias dele à frente da prefeitura. E deu a merda que deu. Acabou com o carnaval, acabou com a economia da cidade. O Bolsonaro fez a mesma coisa. Por causa das ideias fanáticas dele, malucas, as ideias totalmente absurdas de qualquer forma que a gente possa imaginar, ele está colocando isso à frente da cadeira de presidente da República. Ele está levando o país para uma situação precária em todos os sentidos, por causa da ideologia dele. Mas quando foi que você viu o Bolsonaro tomando partido do país e não de si próprio? Exato. É exatamente isso que ele fez. Não há uma situação que aconteceu agora porque ele não parabenizou o novo presidente dos Estados Unidos. É uma situação que acontece há 2 anos, desde que ele colocou a faixa. E ele nunca falou o contrário, ele nunca falou pelo país, ele sempre falou por ele. Mas olha só, deixa eu falar uma coisa. Ele nunca foi um cara democrático. Sim, mas olha que coisa interessante. Olha que coisa interessante. Ele poderia ter essa visão errada dele. Quando ele vê que o negócio está começando a descambar, qualquer pessoa racional pula do barco. Ou então vai para o outro lado. Mas aí tu está querendo muito predicado num ser humano só. Inteligência, racionalidade, bom senso, educação, pelo amor de Deus. Exatamente. Né? Hoje eu vi uma declaração dele, onde os jornalistas começavam a gritar. Vocês viram isso? O jornalista. E aí, Bolsonaro, vai parabenizar o Biden ou não? O Trump ganhou? Vai falar alguma coisa? Ele simplesmente ficou mudo.
Ele saiu da reunião com os jornalistas gritando, pedindo uma posição dele, e nem nesse momento ele emitiu qualquer tipo de opinião. Mas Ele de saiu coração, correndo. cara, é melhor ele ficar mudo do que ele mandar todo mundo a merda, do que ele chamar todo mundo de Eles são escroto, do que muito ele cruéis, mandar parece todo que eles mundo nunca calar. sofreram por amor, cara. Eles são muito cruéis, parece que eles nunca sofreram por amor. O cara tá sofrendo. É o mal do brasileiro, é não O aceitar. Aloysio já disse tudo, ele tá depressivo O porque ele foi Whindersson abandonado. Nunes, quando perdeu a Sonja, o pessoal malhou ele. Agora o Bolsonaro perdeu o Trump, estão malhando ele. O mal do brasileiro é esse, ele não reconhece a dor de amor do outro, cara. Do próximo, né, cara? Tem um momento do luto, né? De ficar em casa vendo o Lupicínio Rodrigues com a foto do amado na frente, chorando. Temos que dar um tempo para ele admitir, para ele aceitar que ele perdeu Tem o que amor dele. assimilar a perda, né? Tem que assimilar, cara. Ele tem que... É difícil, cara. Eu entendo um O pouco. problema é que a dor de amor dele, quem vai tomar vai ser a gente. Mas Ou pode ser também que ele não tem entendido a eleição americana ainda, então não sabe que acabou, né? Porque é difícil. Vocês conseguiram entender alguma coisa dessa eleição americana, né? Pô, como é que é? Pensilvânia, Michigan, Wisconsin, decidindo. Ninguém nunca... Isso aqui já sonhou em ir em Wisconsin um dia, mano? Já pensou, porra, eu vou tirar férias no Wisconsin. Eu vou pra Geórgia. Geórgia só conhece o cara do Rei Charles. O outro foi botar o nome da filha de Geórgia, tem que mudar pra Flórida agora, tem que mudar o nome da filha. Você imagina, olha que coisa louca. Você imagina que um candidato, ele tem direito... Olha, isso não dá para imaginar. O cara ganha com 50,1 a 49,9 no estado. E aí os 8 delegados vão pro cara. Meu Deus do céu. E os 49,9? É a maior democracia do mundo essa, né? Gente, que é isso? Democracia que depende do voto de papel, que fica semanas contando votinho de papel, parece votação do DCE. Como é que pode isso? Bolsonaro está com tanto medo que ele já está pedindo até a volta do voto de papel para conseguir rasurar essa eleição, porque ele já viu que processar não vai dar nada, porque o Trump tentou e não conseguiu. E o engraçado... Ele já está colocando as barbas dele de molho. E o engraçado foi a declaração dele, né? Ele disse que agora ele está na dúvida, ele não sabe se ele vai ser candidato em 2022. Meu senhor, você não vai ser candidato, como você vai sair da presidência antes de 2022. Escuta o que eu estou te dizendo. Quem está falando é Armando. Escuta o que eu estou te dizendo. Você não vai ser candidato, você não vai ser nem presidente, você não vai nem passar a faixa. E a gente bota passar a faixa, eu certeza que ele não vai, que vai ser igual o Trump. O Trump não vai passar a faixa. Ainda tem isso também. Vocês acham que o... Você acha que não? Não. Vai ser difícil. É tipo aquele garoto mimado que não aceita perder. Parece isso. Me dá a bola, eu vou embora. Vocês acham que o Biden venceu ou foi o Trump que perdeu essa eleição? O Zé da esquerda americano teria ganho essa eleição do Trump. Cara, o Trump, pelas barbaridades que ele fez, ele perdeu. Ele fez tudo errado. É muito tiro no pé, cara. E olha que coisa interessante, né? O Trump fez tudo errado, como o Bolsonaro fez tudo errado. A ideia é a mesma. É um governo familiar, né, também. Os dois são iguais. Esqueceram da pandemia, não cuidaram das pessoas, queriam mais era saber da economia, fizeram tudo errado. Teorias... Olha, cara, eu estava vendo pela Globo News, todos os repórteres, depois que saiu o resultado das eleições, depois que confirmou, todos eles fizeram um desabafo. Todos eles são profissionais, mas eles fizeram um desabafo dizendo que era um absurdo, que ele era arrogante, que ele era debochado, que ele era grosso. Uma pessoa que joga spray de pimenta na cara dos manifestantes, simplesmente porque queria atravessar uma rua para segurar a Bíblia na outra igreja, na ponta da outra igreja na rua. Esse cara é um absurdo. É patético o que ele fez. Ele conseguiu perder a eleição com a máquina pública na mão. E eu vou te falar uma coisa, como ele vai sair daqui a 40 dias, 50 dias, ele são 50 dias de mais cagada ainda que ele vai fazer, creia. Ele vai sair... Nada é tão ruim que não possa piorar, ele vai transformar aquilo num lixo. Como o Crivella aqui, né? Como o Crivella. Exatamente. Essa semana nós tivemos 3 candidatos a presidente de alguma coisa, o prefeito com a máquina na mão perdendo, né? O Crivella vai perder, o Trump e o Alexandre Campelo.
Campelo também é outro. Que é o E o presidente Witzel, Biden. né? Não vamos esquecer. Não Mas pouco o Witzel aceitou se mudar, coisa que o Trump não fez. Vamos dar esse mérito. Ele não aceitou se mudar, ele aceitou ser mudado, porque isso foi até quesito de votação, meu querido. Nossa, Ele isso é- aceitou ser mudado, porque ele está tentando mitigar as cagadas que ele fez. Então, assim, voltar para a casa dele é o menor de todos os problemas dele nesse momento. Ele não sabe, a Marta é vizinha do Witzel. Ela fica com o binóculo olhando lá para se chegou a negro, chegou a gato preto lá, para levar as coisas dele, né? Aqui não precisa olhar, não, que a sirene toca no ouvido da gente. Área de risco. Mas então, o Zé da esquina americano talvez tivesse vencido, mas a questão é que a pandemia prejudicou muito o Trump, né? Porque até o índice de desemprego tinha caído bastante no governo dele, mas chegou a pandemia. O Bolsonaro em 2022, eu acho, né, que não vai ter a pandemia para enfrentar. Qual vocês acham que vai ser a pandemia dele em 2022? Aquilo que pode derrubar é a economia, as besteiras que ele fala, é a política dele que ele não sabe ser diplomático? Qual é a É o pandemia conjunto dele? da obra, filho. Gente, vocês trabalham com 2022, eu não consigo trabalhar com 2022. Estou falando todos os fatos que a gente tem na mão, né? É o que teve na Até noite. amanhã de hoje eu trabalhava com o Domenic Torrent ferrando o Flamengo. Agora já mudou tudo. A vida muda de minuto a minuto. Hoje ele é o presidente, né? Ele chegando a 22, o coronavírus dele vai ser o quê? Vai ser a economia, por exemplo? Parece que o magnata, a elite brasileira só se afeta quando mexe no bolso dela, né? Mas todo mundo é assim. O impeachment no Brasil só acontece quando afeta a economia. A Dilma, né? Infelizmente é isso. O impeachment não é um processo político, é um processo econômico. A gente tirou todos os presidentes que nós tiramos do poder, nós tiramos porque a economia estava na merda. E aí inventamos pedaladas, inventamos qualquer outra coisa para tirar o presidente. É isso que vai acontecer com ele. Alexandre Vales chegando na área. Alexandre Vales chegando na área. Mas vamos falando enquanto isso. Deixa o Alexandre entrando calmamente. Mas você acha, então, que pode pintar alguma pedalada para ele até 2022, já que o Brasil está para sair? Pode pintar pedalada. Bem-vindo, Alexandre Vales. Estamos falando do teu assunto preferido, que é Jair Bolsonaro. Nós já falamos que o Vasco tem que eleger o Levi esse ano mesmo, que vai botar 1 bilhão de euros no clube. O Armando falou que vai botar a camisa do Levi, mentira, falando assim, não. O que a gente está falando aqui é o seguinte, Alexandre. A Luísa está semeando a discórdia no recinto, mas tudo Das bem. boas-vindas. Porque o time dele já está na discórdia, ele está tentando passar a discórdia mais adiante ainda. Está querendo dividir o prejuízo. Aquela coisa, eu estou na merda, mas eu vou levar mais alguém, entendeu? Eu entendi. É que como o bicho está pegando no Flamengo, o Aloysio quer entrar em cene. Isso. Boa. Começou bem. Então é o seguinte, a gente está falando aqui que o Trump caiu muito por causa da pandemia, porque o desemprego tinha até caído nos Estados Unidos até começar a pandemia. E em 22, esperamos nós que não tenha mais pandemia no mundo. Qual você acha que pode ser a pandemia do Bolsonaro? O problema econômico do Brasil, por exemplo, está prestes a sair das 10 economias do mundo? Qual você acha que pode ser a pandemia que vai tirar o Bolsonaro do poder? Então, poeta, eu acho que a questão, primeiro, do Trump, né, só falar rapidamente dele, não foi só a questão da pandemia. É porque a população latina e negra dos Estados Unidos começou a crescer muito. Houve um fenômeno, inclusive, de inversão em determinados... Mas o latino votou no Trump, na Flórida, né? O latino, aquele do Baba Baby? Isso. Ah, tá. A Baby quer ir aqui, ó. Não sabe nem qual é o... Não, peraí. Mas isso na Flórida. Eu estou falando em determinados estados onde era tradicional... Coisa séria. Ele está falando de um lugar de coisa séria. Então, onde era tradicional o voto no Partido Republicano, a própria migração de latinos e negros, o crescimento dessa população demográfica dentro desses estados, fez com que houvesse uma inversão da tendência de votos do Partido Republicano no Democrata. Isso foi uma coisa notória que já tem sido analisada por alguns cientistas políticos. E daí essa mudança de tendência de votos. Eu acho que por isso também ele perdeu essa questão da morte daquele negro pelas forças policiais. Tudo isso foi mexendo muito. Aquele não, né? Foram 3 seguidos. Exatamente, é isso que eu estou falando. Então, acho que tudo isso foi mexendo um pouco com a cabeça desse segmento da população. Principalmente a reação dele, né? Principalmente a reação dele em relação a isso tudo. Né?
ou a omissão dele, não só a reação como a omissão, ou a omissão reativa, né? Agora, aqui ele foi contra mesmo. Ele foi contra, ele falou que é coisa de baderneiro, de arruaceiro. Isso, exatamente, exatamente. Agora, aqui no Brasil, né, a nossa amostra grátis de Trampinho, eu já acho o seguinte, que com relação a ele, o que vai acontecer é que, por enquanto, não está havendo contraponto a ele. Por quê? Porque nós não estamos em horário político para presidente. Então, ele tem toda a mídia a serviço dele. Né? Você não está vendo os opositores fazendo contraponto em horário político, em debates, etc. Né? Ele arrumou a facada da outra vez, não foi a debate, não sei o quê. Mas, dessa vez, a coisa vai ser bem diferente. Primeiro, ele deu uma subida na popularidade por causa do auxílio emergencial? Sim, deu. Mas ainda vai ser esclarecida a população no momento certo que não foi ele que deu esse auxílio emergencial, até porque ele queria dar menos. Em janeiro acaba, né? Oi? Mas e ainda vai acabar, exatamente. Então, o que eu acho? Eu entendo que no momento correto, quando isso for esclarecido, e o povo disser assim, peraí, então não foi ele que deu, não. Ele queria mesmo dar 200, e isso vai ser massificado pelos outros candidatos, quer da esquerda, quer da direita, não tão extrema quanto ele, quer do centro. O povo vai dizer assim, meu Deus, mas eu fui enganado desse tempo, é por isso que chama a gente de gado. Eu acho que isso vai... Agora, o principal, gente, não existe nenhum presidente da República na história recente desse país que tenha uma aprovação tão pequena com 2 anos de governo. Sim. Então, isso é um fato, é um dado que a gente não pode desprezar. Então, eu acho que a pandemia do Bolsonaro, na minha opinião, para não me estender, é o próprio Bolsonaro. Ainda mais agora que ele não tem mais o escudo dele, né? Exatamente. E ele perdeu muitos apoiadores. Ele perdeu o Frota, ele perdeu o MBL, ele perdeu... Enfim, muita gente, o Moro... Não, ele não perdeu apoiadores, ele ganhou inimigos, é diferente. É pior ainda. Uma coisa é eu deixar de falar contigo, outra coisa é eu começar a falar mal de você. Perfeito, Marta, perfeito, porque aí começam a pessoas que não só não apoiam, como estão obrando contra ele. Perfeito. Eu vou te fazer 2 perguntas que eu já fiz para eles, para você também entrar no debate. Respostas rápidas, como eu sei que você sabe dar, para a gente poder avançar por outros assuntos, tá? Vamos embora. União Sérgio Moro e Luciano Huck, o que você acha disso? Pode ser o Joe Biden brasileiro, essa união aí? Eu acho que me lembra a antiga política, por isso eu chamaria da União Lata Velha. Eu fico imaginando o chefe da CUT não aumentar o salário mínimo com o Luciano Huck, né? Até falei isso para o Luciano outro dia. Não, que eles precisam aumentar o salário... Não, vamos aumentar o salário mínimo. Vamos lá. Valendo R$1.000. Aí vem aquela pergunta, né? O governo dele. Eleições municipais, rapidinho aqui também. Eduardo Paes... Só para complementar essa primeira pergunta, eu acho que seria bem interessante, eu vou te dizer por quê, porque fragmentaria a direita. Até porque muita gente que votaria no Bolsonaro, tem muito eleitor do Bolsonaro que gostaria de votar no Huck. E aí, com o Moro, você ia quebrar a perna direita da direita. Então, eu acho que eles se fragmentariam. Sim, segunda pergunta. Eleição municipal, eu passei para eles aqui, que é Eduardo Paes 30, 32, Crivella 15, Marta Rocha 14, Bené 9. No segundo turno, o Eduardo Paes ganha de todo mundo, do Crivella ganha por mais de 30%. Você acha que está se encaminhando a eleição? Muita coisa pode acontecer até domingo. Uma vez o Ulisses Guimarães, ele disse o seguinte, que a política me lembra muito as nuvens do céu. Você olha para o céu, você vê uma nuvem, você vê um formato de um ursinho. Daqui a pouco você olha de novo, você vê um formato de um elefante. Daqui a pouco você olha, você não vê porra nenhuma, porque não tem nuvem. Então, o Ulisses foi muito feliz quando ele disse isso. Então, assim, eu acho que eu que já vivi mais eleições que vocês três, né, até pela idade, eu já vi tanta surpresa, já vi tanta coisa interessante em eleição, que esses cenários se modificam com tamanha velocidade. E vou lembrar para vocês a eleição do próprio Witzel. Quem diria uma semana antes da eleição que ele poderia ganhar?
É o que a gente estava falando, eu só não O estava. Armando aqui, ninguém nem sabia quem era o Witzel. Mas é isso que a gente estava falando, tá? Justamente isso. Você não acha que o Witzel traumatizou o Carioca de surpresas assim? Eu acho sim, e acho assim, que ainda está muito indefinido. A única certeza que eu, Alexandre Vale, tenho é que o Crivella não ganha. E por que eu estou dizendo isso? Estou falando isso dentro de um critério técnico de pesquisa, porque ele tem uma rejeição extremamente maior do que qualquer outro. 58%. É muito grande a rejeição dele. Então, ele eu sei que não ganha. Eu, particularmente, vou votar na Bené por uma questão de convicção política mesmo. Existe um empate técnico entre, embora não numérico, mas técnico, entre ela, a Marta, e o próprio Crivella, né? Agora, a gente sabe que em cima da hora pode pintar o tal do voto útil para o segundo turno, né? Agora, com toda sinceridade, eu não vejo a Marta, na minha opinião, tá? Respeita de todo mundo, como alguém que represente as causas populares. E quando eu vejo o bordão dela de chama delegada, me lembra mais ou menos o chama juiz, porque a população daqui do Rio adora essa história de mas ele é um juiz, que beleza, que maravilha, chama delegada, porra! E eles se esquecem, inclusive, que embora o próprio Eduardo Paes tenha trabalhado muito agora essa questão de quem disse que prefeito não faz segurança. Por quê? Porque ele está querendo quebrar o ponto forte da Marta, que é a questão da segurança. Gente, pela Constituição, é óbvio que a segurança pública é precipuamente do governo estadual. O governo municipal pouco pode fazer no que tange a guarda municipal. Só que as pessoas ainda não conseguiram alcançar isso. A gente tem que se preocupar com saúde pública municipal, com educação pública municipal. A guarda municipal ela tem que cuidar mais das praças, das estátuas, do sei quê. Então, isso que você está falando aí, na verdade, eu acho que o que falta é as pessoas entenderem aonde começa o mandato de um e onde termina o de outro. O que faz um prefeito, o que faz um vereador, o que faz um deputado, o que faz um senador. Porque as pessoas, na verdade, não sabem. Os caras falam bem assim, eu vou cuidar da segurança. E você acredita, porque você não sabe. Ele é um governante, a obrigação dele é cuidar da sua saúde, da sua segurança, da sua educação. E aí você acha que tudo isso está num pacote para o município, está num pacote para o Estado e está num pacote para o governo federal na mesma proporção, quando não. Então, assim, a ignorância das pessoas também ajuda esses caras a se promoverem, né? Martinha, por exemplo, as pessoas não sabem que, pela Constituição, a questão da saúde, quando foi criado o SUS, é exatamente para não ter a doença municipal, doença estadual, doença federal, né? O SUS é um sistema único de saúde, ou seja, integrado. Agora, no que tange, por exemplo, a educação, pouca gente sabe que escola, de pré-escola, ensino básico é com o município, ensino médio é com o Estado, e as faculdades, ensino superior, é com a União, principalmente. Poucos sabem disso. Então, assim, critica-se e elogia-se sem entender. Então, eu acho que é por isso que a gente sempre diz que a educação é tudo, até para uma política libertária, uma educação libertária, onde as pessoas possam crescer. Porque quando a população está esclarecida do que cabe a cada um, é que a população pode escolher melhor, porque senão fica só mesmo escolher por jogo de camisa, tênis, chuteira, churrasco e feijoada. O próprio político não tem interesse disso. Você vê o candidato a vereador falando em propaganda eleitoral coisas que não são atributos de um vereador. Muitos deles não sabem mesmo a função que eles vão exercer. É verdade. Uns não sabem, outros são mal intencionados. Sim, cara, mas isso, essa coisa do município, que eu vou cuidar da saúde. Cara, a função do município é a saúde preventiva. A função do Estado é que é a saúde curativa. Bom, o GE está falando aqui que o Rogério Ceni tem que cuida da cura. O ensino de base é a função do município, e daí para cima é a função do Estado e do governo federal. Mas as pessoas não conseguem entender isso também. Por mais que você explique, as pessoas não conseguem entender. Elas não sabem a função do posto de saúde. As pessoas não entendem isso. Isso é uma questão de educação, né? Você aprender desde a escola, em casa,
É tão simples, moral e Então, cívica. quando você era pequenininho, não sei o Armando, porque eu não sei a idade do Armando, ele nega a idade dele até morrer aqui. 21 anos. Mas você, que tem a mesma idade que eu, quase, você estudou educação moral e cívica na escola. Para entender como é que funciona isso. Também estudei isso. Depois o SPB. Antes foi o SPB e depois eu estudei duas coisas. Moral e cívica no ginásio e o SPB no segundo grau. Eu estudei duas coisas também. Direitos e deveres, função de cada político, do governador, do prefeito, do presidente, do vereador, do estadual, federal, senador. Né? São coisas básicas que a gente tem que saber, né? Antes de votar em alguém, né? É impressionante. Mas aquilo, você acaba me dando a margem para um outro assunto. Falta de informação, falta de conhecimento. Muita gente aqui do Brasil não sabe nem onde é que fica o Amapá. E é um estado do país que está há 5 dias sem luz. Sem luz. E a previsão era de voltar em 10 dias, mas agora existe umas ameaças, até porque o Amapá deu a sorte, entre aspas, do presidente do Senado ser de lá, então ele está furioso com essa história, né? E se fosse no Rio de Janeiro, ia ser impossível ficar tanto tempo sem luz um estado. Imagina no Rio de Janeiro, 3 dias sem luz, já teria caído todo mundo. Nossa, dá até morte. É a questão que eu falo da falta de conhecimento. Por que para o Brasil, na última semana, o condado de Clayton foi mais importante que o Amapá? Bela pergunta. E foi, né? Porque as eleições... Até nós mesmos, eu mesmo caí nessa. Eu estava mais interessado na eleição americana, depois eu fui ver lá do Amapá. A eleição nos Estados Unidos define a vida do Brasil. Muita gente estava acreditando nisso. E, de fato, pesou bastante, porque você vê os números pós-eleições norte-americanas e eles são duros para os partidos de direita aqui. Não, define, tanto que em 2000, eu vi no Facebook, tem aquele negócio das lembranças, né? Faz 4 anos que o Trump foi eleito. Eu caí na burrice falar que a eleição do Trump não iria influenciar numa eleição do Bolsonaro aqui, porque eram situações diferentes. Acabou que eram situações iguais e o Bolsonaro foi eleito. Então é evidente que repercute aqui. Mas a questão é, definir a vida do brasileiro é uma coisa. Agora, botar acima de uma situação que está acontecendo no nosso país é completamente diferente. E a própria mídia fez isso. Eu fiquei na Globo News esses dias todos, só se falava de eleição, só viu o Guga Chakra quase dormindo em pé ali, e você não viu... Falando do Biden e do Trump. E você não viu mandarem uma equipe para o Amapá. Não era obrigação, pelo menos, mandar uma equipe. O Bonner apresentou o Jornal Nacional do Amapá, onde estava acontecendo, como apresentaram quando tinha o PP, apresentaram diretamente da favela, tinha repórter lá, tinha uma cabine lá. O Brasil não conhece o Brasil, conhece mais o condado de Clayton que o Amapá. O problema é que o presidente fez a mesma coisa, né, Luiz? Eu posso fazer isso. A gente está falando da gente mesmo que caiu nessa. Então, né? Eu posso fazer isso, o Luiz pode fazer isso, o Alexandre, a Marta. Agora o presidente não pode. E o que ele fez foi exatamente isso. Ou não deveria poder, né? Exatamente, todos os políticos fizeram isso. Podia, mano? A gente não pode pensar nele. O que ele fez até agora do que ele poderia? Nada. Ele não falar nada do Amapá não surpreende ninguém. Ele não dá parabéns pro Biden. Se der mole, ele não sabe nem onde é que fica o Amapá. Me surpreenderia se ele pegasse seu avião e fosse para o Amapá ver o que está acontecendo. Isso ia ser uma surpresa para mim. Não é ignorar. Engraçado, né? E uma empresa privada fez essa merda, né? Se estivesse no Estado, não estaria fazendo essa porcaria toda. Então, pra quem gosta de privatização, na privatização da SEDAI, vai exatamente. Vai pensando. Ainda tem isso, né? Vai pensando na supervia privatizada que tirou trem porque estava tendo prejuízo. Não está tendo mais lucro bilionário, só está tendo lucro milionário, aí tirou trem para ferrar com quem precisa. Vai pensando. A diretora está dando informação aqui, vem aqui mais perto, você aparecer não, só me fala mais perto. A diretora dando informação para a gente sobre... Fala aqui pertinho. Quarta-feira, devido a coisa de falta de luz... No Amapá. Não, aqui no Rio. Quarta-feira vai faltar água aqui no Rio. Quarta-feira vai faltar água no Rio. E vai ter quinta-feira. Vai ter quinta-feira. É o que vocês estão falando de empresa privada, né? Quarta-feira vai ter problemas de abastecimento de água. E já teve um problema, foi mês passado, se eu não me engano, que várias pessoas, inclusive nós aqui, ficamos sem água. Quer dizer, não é nem tanto fogo, nem tanto a terra. O Alexandre, a Marta, nos anos 90, que começou aquela onda de privatizações, que tinha uma pessoal que era a favor de privatizar tudo e aquele pessoal que era contra privatizar nada, né? Privatizar nada. Algumas foram boas. A telefonia foi muito boa a privatização.
Antigamente, o telefone era até no testamento aparecia a linha de telefônica, hoje é muito mais fácil, né? Verdade. Né? Como outras também não deram certo, não vão dando certo. Você tem problema de luz, problema de água, você recorre a quem, se não é o governo, a empresa privada. E querem privatizar Correios, querem privatizar Petrobras, querem privatizar um monte de coisas, serviços essenciais do nosso país. Alexandre, você que é um cara que milita há mais tempo que a gente, como é que você vê essa onda de privatizações? Pegando o leque que o Armando falou, você acha que tem a ver também com esse problema do Amapá, a forma de ser privatizada, por exemplo? Se fosse pública, não teria esse problema, você acha? Olha, eu acho que nem tanto ao mar, nem tanto à terra. A gente tem que saber aquilo... A gente não pode se guiar pelo mercado, né? Sim. E nem se guiar por modelos de países estrangeiros, porque cada país tem a sua realidade. O que acontece é que a gente também não pode falar do capitalismo como uma coisa absoluta, porque existem vários modelos de capitalismo, né? Então, assim, eu entendo que a gente tem que saber amoldar isso à nossa realidade brasileira. Eu também já fui extremamente radical em relação às privatizações e hoje eu tenho uma visão crítica disso tudo, como também tenho uma visão crítica do excesso de privatização. Então, a gente não pode permitir, são os chamados oligopólios em determinados setores, em determinados segmentos. Né? O oligopólio, como dizer assim, existem setores, como, por exemplo, que são estratégicos. No meu entendimento, a Petrobras não pode nunca ser privatizada. A gente vem lá do Monteiro Lobato com petróleo nosso já há muito tempo. Se você for na França, por exemplo, você vai ver que a companhia petrolífera francesa ela é estatizada. Porque no momento em que você privatiza, a gente vê que esse governo, por exemplo, atual, estamos falando de governo federal, ele tem interesses que vão muito além das convicções econômicas. São interesses que estão atrelados a convicções de interesses pessoais. É muito fácil você privatizar, você vender um bem público para você ter proveito próprio. Isso vem lá do Delfim Neto, da década de 70, que ele era chamado o senhor 10%, não sei como é que se fala em francês, né? Ele tinha um apelido na Europa já do senhor 10%. E essa peste é viva até hoje, essa desgraça. Ele deve ter 140 anos, não é possível. Eu era criança, eu escutava falar do Delfim Neto. Ainda tinha um dia, caderneta de poupança, o cofrinho da Delfim. Ele tinha uma poupança. Eu tinha dinheiro na Delfim. Perdi tudo. Rapaz, uma coisa de louco. Então, assim, essa cultura do vamos ganhar dinheiro com a privatização atravessa os anos, atravessa as décadas. O Fernando Henrique Cardoso, inclusive... Cara, ele tem 92 anos. Pois é, para quem nunca leu o livro A Privataria Tucana, leia esse livro. Esse livro é imperdível. Ali é esclarecendo toda essa coisa da privatização que aconteceu, né? Então, mas é que o brasileiro mal sabe o que faz o vereador, o deputado e o prefeito, vai saber o que a privatização é boa, não? Aí você vê um monte de pobre de direita, tem que privatizar tudo. Aí o sujeito não tem plano de saúde, o sujeito tem o seu filho na escola pública e está falando um monte de besteira. Então, assim, as pessoas hoje... Né, é aquela história do gado. Né? Infelizmente, o eleitor ele segue aquilo que o seu ídolo determina, mas sem a menor consciência política do que pode lhe causar. E é aí que a gente tem reforma trabalhista, reforma previdenciária e tudo só ferrando o pobre. E eles assim, mas tem que privatizar porque é bacana, é moderno, Estados Unidos é assim, hein? E aí acontece o que aconteceu. Aí depois o Trump cai e eles caem junto e não estão entendendo o que está acontecendo e ficam igual a cachorro em dia de mudança. E como é que vocês veem a cobertura da imprensa em relação à eleição americana, em relação ao Amapá? Teve muito maior, né? Como eu estava falando antes. O Amapá, depois de muita pressão das redes sociais, é que começaram a falar mais do Amapá. Isso é direto à eleição americana. E a imprensa brasileira é muito engraçada, né? Porque ela é muito democrata na eleição dos outros, no país dos outros, né?
O Fantástico deu uma matéria ontem falando de meritocracia, eu fiquei sabendo, não vi o Fantástico, mas comparando o abismo social do país, não citando o nome, por exemplo, dos presidentes que diminuíram esse abismo, e só citando o nome da Dilma quando falaram que aumentou em 2015 o abismo social. Quer dizer, eles falaram que nos anos 2000 o abismo diminuiu sem citar quem foi o causador da diminuição desse abismo, só falaram que aumentou. E a Dilma ficou possessa hoje colocando isso no Twitter. Quer dizer, não dá para confiar muito nessa imprensa, né? Eles são democratas com os outros, né? Aqui o Bolsonaro fala uma besteira, as emissoras não saem do ar dizendo que estamos saindo do ar porque é mentira o que ele está falando. Eles aplaudem quando a Fox, a ABC lá fazem nos Estados Unidos, né? Engraçado isso. Ó, meu pai aqui também falou que a gente também tem que entender que nem os políticos do Amapá defendem o Amapá. Vídeo Sarney. É maranhense. Não, é uma coisa impressionante. Você no esquecido até pelos políticos de lá. Você no século XXI, em pleno 2020, vê um estado inteiro, não é um bairro, não é uma cidade interior, é um estado inteiro, com Macapá, que eu não conheço, mas imagino que tenha a estrutura de uma cidade, de uma capital que tenha. Pô, as pessoas vão para o aeroporto para carregar telefone, está tendo saque, está tendo assalto, está tendo roubo, e sem luz você fica sem água. É um absurdo que tudo isso esteja acontecendo no nosso país e não tendo a informação necessária do que está acontecendo. As pessoas estão isoladas no estado do país, né? Mas, Aloysio, isso daí nada mais é do que um exemplo do Brasil. Quando tem um tiroteio na Zona Sul ou na Lapa, é uma coisa. Se tiver um tiroteio no Jacarezinho, ninguém está nem aí. Mas se tiver um tiroteio no Leblon ou na Lapa, quando estiver cheio de playboyzinho, isso vai ser reverberado. É a mesma coisa. Acontece uma coisa no Amapá que não aconteceu no Rio, nem em São Paulo, nem em Belo Horizonte, até em Recife, porque isso reverberaria pelo Brasil inteiro. Ah, mas é lá no Amapá. É a mesma coisa. Ah, foi só uma criança que morreu no Jacarezinho ou na Rocinha. É o microcosmos e o macrocosmos que eu falo sempre, que você me sacaneia. Mas, cara, isto é o Brasil. O brasileiro está pouco se ligando para a região norte do país, né? Só se preocupa com isso quando o americano fala da Amazônia. Fala, não, a Amazônia é nossa, que não sei o quê. Às vezes nem sabe que a Amazônia fica na região norte, também tem isso, né? Uhum. Mas a impressão que dá é que nós do Sudeste, do Sul, estamos cagando para a região norte e só gosta do Nordeste por causa das praias também. Se não tivesse as praias do Nordeste, o Carnaval em Salvador também estaria cagando para o Nordeste. Eu não vou nem falar de Nordeste, senão você vai dizer que eu vou falar 4 vezes. Em 15 meses, 4 vezes, então me recuso a falar, deixa eles falarem. É só dizer que é a impressão deles. A gente mesmo gosta muito do Nordeste, tem muita vontade de viajar pelo Nordeste, como o Alexandre Vale faz. Temos grandes artistas e amigos em Juazeiro, na Bahia, né, Alexandre? Então, o Nordeste e o Norte são lugares muito importantes para o nosso país, não só por causa da floresta, por causa das praias, por causa da sua gente, por causa da cultura, por tudo que eles representam para o nosso país. Se o Brasil é uma potência ainda a ser explorada, ainda a acordar, deve muito ao Norte e ao Nordeste do nosso país também. É um absurdo a forma que os governos tratam o Norte e o Nordeste do Brasil como se fosse uma coisa secundária. Só para ser polêmico, eu vou te dizer, eu adoro a cultura nordestina, músicos, artistas e tal, enquanto que lá no Centro-Oeste a gente tem muita música sertaneja que eu não gosto muito. Pronto, saí correndo, fui, muda de assunto. Eu vou embora contigo, que a melhor coisa que Brasília deu foi o Legião Urbana e o Renato nasceu na ilha. Agora a gente corre junto. Concordo. Vamos continuar as polêmicas, que o Armando gosta de polêmica. Eu vejo que o Armando está pedindo polêmica. Mas olha só, o bom de falar isso é que a gente ainda não tem nem 400 inscritos, dá para falar isso. Se a gente já tivesse com 40 mil, já não dava. Quando chegar a 40 mil, a gente deleta todos os vídeos de 2020. Ninguém sabia o que a gente falava. Lembra em 2020 vocês falavam isso? Não. Não tem nada aqui no canal, prova aqui. Vamos continuar na polêmica, então, poeta. Vamos fugir, mas vamos falar da região sul. A região sul está dando uns problemas aí, né? Santa Catarina, então o condado de Santa Catarina teria reeleito o Trump com 100% dos votos, né? E Santa Catarina deu de trabalho nas últimas semanas para o Brasil, foi uma coisa impressionante. Olha que eu e a diretora vamos para perto de Santa Catarina, talvez até dentro de Santa Catarina daqui a 2 semanas, né? Vamos ser muito bem recebidos em Santa Catarina se a gente for lá, né? Porque... Nossa, que maravilha, hein? A minha família é de Santa Catarina, por isso que eu posso falar. Eu não sou, mas a família é.
O problema do banhista que agrediu o repórter, da Mari, que é o assunto que eu sei que todo mundo quer falar, aqui da Mari Ferrer também, com aquele advogadozinho, filha da mãe, que eu sei que tem certeza que o Alexandre vai encontrar com esse cara no tribunal e dar uns bons supapos naquele advogado. Com certeza. E é aquilo que aconteceu naquele julgamento. Eu não estou nem falando se teve estupro ou não, porque eu não sou jurista e tenho porcaria nenhuma disso. Mas o que foi aquilo que a gente viu via Zoom daquele julgamento? Poeta, você que é advogado, começa você. O que foi aquilo? Aquilo foi um estupro coletivo, gente. Advogado, juiz, promotor. Foi aquilo, gente. Martinha, eu roubei a sua frase, coloquei no Facebook. Eu vi. Eu ainda usei assim. Deixa eu ver se eu me recordo a frase. Quando você falou em estupro coletivo, eu roubei a sua frase, fiz uma coisa composta e botei no meu Facebook assim. O advogado do estuprador afronta a vítima de forma desrespeitosa. O juiz é cúmplice por sua omissão. E o promotor inova de forma vergonhosa uma tipificação penal. Na verdade, não foi um estupro culposo, foi um estupro coletivo. Eu usei o termo coletivo e dei uma engrossada no caldo e coloquei no meu Facebook, botei no Instagram. Você tem conhecimento, você consegue transformar a parada numa coisa mais didática. Cara, mas a tua frase é que foi o basicão de tudo. Daí a gente começa a elaborar, né? Lembra que eu falei para você? Eu falei, vou roubar. Eu aviso, né? Não foi um estupro, um roubo culposo, foi doloso mesmo, porque eu fiz de má fé, eu avisei, né? Então, assim, o que mais me doeu nessa história toda não foi nem o promotor. Agora, o promotor, ele é o órgão acusador, mas ele é o órgão acusador não para a vítima, ele é o órgão acusador para o agente do crime. Só que ele, além de ser órgão acusador, ele é o custos legis, ou seja, ele é o fiscal da lei. Então, ele deveria obrar em favor da lei. Ele fez tudo ao contrário. O juiz nunca poderia, em hipótese alguma, nem em roteiros de Nelson Rodrigues e Aloysio Vilar, deixar essa coisa correr frouxa dele escrotizar a menina da forma que ele fez, sem ele dizer, um minutinho só, olha só, o senhor não pode se referir dessa forma. Ele tinha que ter dito isso. Então, nós falamos do promotor, do juiz, enfim, a coisa foi assim surreal, foi absurda. Eu tenho 30 anos como advogado. Eu nunca vi algo tão escroto, tão absurdo como isso que foi feito com ela, né? Então, assim, não se respeitou em momento algum. Houve uma inversão de papéis, né? Parecia que ela, na verdade, era agente do crime e que a vítima era o estuprador. Essa é a algemada da depressão disso. Sim, parecia que nós estávamos num estado fundamentalista, num estado islâmico, onde ela era a pecadora por ter afrontado Alá e que o estuprador, na verdade, era um herói islâmico e que apenas queria uma das suas virgens pós-paraíso. Então foi assim, honestamente, eu não gosto nem de falar muito sobre isso, não. Eu parei, já falei tudo que eu tinha para falar. Passar a palavra para a Marta, que é a mulher daqui, né, Marta? Como é que você vê uma situação dessa? Né? Eu não sou advogada, não, mas eu também vejo você é mulher. Hein? Você é mulher, né? Ninguém mais do que você sabe. Eu faço uma leitura assim, tipo, quando a repórter do Intercept falou que era um estupro culposo, tipo, ficou todo mundo questionando o termo estupro culposo. Na verdade, a mulher fez uma analogia para as pessoas entenderem bem o que estava acontecendo. Mas aí, os teóricos de direito, todos, mulheres e homens, todos começaram a culpar o Intercept por um termo que ele criou que não existia no processo, como se as pessoas estivessem se doendo apenas por um termo de estupro culposo. Primeiro, estupro para mim não me interessa se tem um ou dois tipos. Estupro é estupro. Acabou. Aí depois, assim, as pessoas tentando minimizar o problema porque o Intercept criou o termo estupro culposo.
Cara, independe o termo que o jornal criou. O jeito que o advogado falou com a menina, e a menina tentando se defender, e nem o bosta do promotor fala nada, quer dizer, todo mundo em silêncio, criticando a garota como se de fato ela fosse culpada. O termo estupro culposo, para mim, é nada. É tudo parecido. É vergonhoso o que fizeram com essa menina, gente. Pelo amor de Jesus. Para um detalhe e esqueceram do principal do conteúdo. É vergonhoso. É vergonhoso. Você tem alguma coisa a acrescentar, mano? Cara, eu tô aqui besta, abismado, escutando vocês falarem, porque é exatamente isso. É o retrato do Brasil, né? Quem tem dinheiro comanda tudo, comanda juiz, comanda advogado, comanda MP, e é isso. A garota simplesmente foi estuprada ali. Uma Marta usou no Facebook muito bem. O que aconteceu foi exatamente isso. Lamentável o que aconteceu, e o pior é que tem gente que acha que isso ia durar muito tempo. Com aquele negócio que eu falei lá no começo do programa, é uma onda extremista que está passando. E a gente está vivendo Armando, isso. você sabe que tem uma coisa que é vergonhosa também, jornalista, cara. Tem um radialista que falou que a garota era de fato culpada pelo que aconteceu. Quer dizer, uma pessoa de imprensa tendo voz é uma arma, né? A imprensa é uma arma. O cara tendo voz e falando isso, cara, falando que a garota de fato foi culpada por ter sido estuprada. E aí depois você vê vários movimentos feministas defendendo a menina, mas eu não vi os direitos humanos em momento nenhum se manifestando, porque eu acho que os direitos humanos também são em prol da causa financeira, né? Eles lutam porque tem mais dinheiro. Lembra aquilo que eu falei aqui no começo dos nossos programas? Que essa onda realmente ia passar, e é o momento da gente ficar anotando no papel e vendo quem são os imbecis que estão ao nosso redor? É isso. Muitos. Isso vai passar e só vai servir para a gente ficar anotando no papel para ver quem é o machista, quem é racista, quem é homofóbico, quem é idiota, entendeu? Mas isso representa um retrocesso muito grande na luta por direitos que vem acontecendo há muito tempo. Mas mais do que um retrocesso na luta por direito, isso é quando a Globo aparece ali e fala bem assim, quando o seu vizinho bate na sua vizinha, você tem que denunciar assim. Aí você denuncia, não tem uma polícia que mantém uma decisão de afastamento do juiz, não tem um juiz decente que deixa o cara fazer o que fez com a garota lá na hora. A garota provou que ela foi estuprada, ela fez exame de corpo de delito. E, cara, onde é que está a segurança da mulher nessa hora? De repente é melhor ela apanhar e ser estuprada pelo próprio marido e todo mundo calar a boca do que ela passar uma humilhação dessa. E o advogado, coitado, porque eu tenho pena dele, né? Porque ele fez o que ele fez com a garota, ele vai ser julgado em segredo por uma comissão da OAB que decide o que ele vai fazer ao bel prazer dela, entendeu? E aí eu te pergunto, aonde que fica o direito da menina, aonde que fica o direito da mulher, aonde que fica o respeito, e como é que você fala assim, olha, não tenha medo, vai lá e denuncia. Ela foi estuprada, provou que foi estuprada, foi culpada por ter sido estuprada, e aí eu te pergunto, aonde que fica a pessoa aonde que a pessoa não sente medo de chegar na polícia e falar, olha, eu fui estuprada? Marta, aqui no SDC... tá contra a pessoa, cara. Aqui no SDC Produções, a gente tem uma websérie chamada Home Office, que é uma quadrilha de bandidos, né, e tal. E cada episódio tem uma história diferente. Recentemente, nós gravamos um chamado De Volta ao Futuro, onde os bandidos entravam numa máquina do tempo, roteiro do Aloysio Vilar, e voltavam a 1500... Hein? Tá falando que tá aqui embaixo. Roteiro da Aloysio Vilar. E voltávamos a 1500 para roubar o pau-brasil, né? A quadrilha queria roubar o pau-brasil. Honestamente, diante de tudo isso que você acabou de falar, de tudo isso que o Armando acabou de falar, eu confesso a vocês que eu estou me sentindo como se eu tivesse feito uma viagem no tempo para décadas atrás. Porque o que nós estamos passando, depois da gente ter avançado em termos de combate à misoginia, de combate à homofobia,
de combate a esses preconceitos todos, de uma hora para outra, ou em pouco mais de 2 anos, a nossa população se endireitou tanto, se encaretou tanto, se tornou tão conservador, ou na verdade já era, mas não se expressavam tanto, mas a coisa ficou de uma forma tão escrota que, honestamente, a vontade que eu tenho é de morrer para poder reencarnar na Era de Aquários. Mas né? olha Sabe só. uma viagem de Era de Aquários, quando tudo vai se voltar para a cultura, para a arte, não sei o quê? Porque, cara, o que é isso que Pode nós fazer, estamos não, fazendo? tem gente como Não. você para combater, Alexandre. Você não pode Olha fazer. só, para pensar, vocês três que são homens, para pensar na seguinte pergunta: você não acha que isso também pode ser reflexo de quem governa o seu país? Claro que é. Mas eu não tenho a menor dúvida disso. Mais ou menos, que eu estou esperando só vocês acabarem, que eu vou dar um relato aqui também, mas continue aí. Fala, desculpa. Tá, vou falar, porque eu conheço os dois lados. Eu vivi um fato de uma mulher ter mentido numa agressão, que era mentira, né? Como eu também vivi o outro lado, que uma mulher muito próxima de mim foi estuprada numa cidade do interior, na época do Fernando Henrique Cardoso, por isso que eu falo que é mais ou menos. A polícia foi atrás do estuprador na fazenda dele para avisar que ele iria ser preso, então para ele fugir, antes que fosse alguma delegação oficial lá prenderam. O cara fugiu, conseguiu fugir do flagrante dessa forma, era um fazendeiro e tal, e na moral da história, no final das contas, a mulher estuprada que teve que ir embora da cidade para não morrer, e o caso ficou por isso mesmo. Eu estou falando de 1995, governo Fernando Henrique Cardoso, eu estou falando da minha mãe, né? Que passou por tudo isso. A minha mãe, depois de 10 anos, morreu de hepatite, pode ter pego hepatite nessa situação. Eu estou falando o seguinte, não é porque a gente está num governo do Jair Bolsonaro, é que filha da puta é filha da puta, não importa a época que nós vivemos. O que pode ter mudado, que eu concordo com a Marta, é que os filhos da puta estão sentindo mais à vontade para fazer algumas coisas. Isso eu concordo inteiramente. Não é que o ser humano piorou, é que o pior do ser humano pode se aflorar mais à vontade, mais tranquilamente, sem nenhuma vergonha, sem nenhum remorso de ser filha da puta. A filha da puta está na moda no país, né? É isso que eu estou falando. A questão é que, ao mesmo tempo, o Alexandre Vale não pode morrer e reencarnar, porque a gente precisa de gente como o Alexandre Vale, vivo, combatendo isso tudo que está acontecendo aí. Isso tudo que está acontecendo aí. A gente precisa de gente como você, como a Marta, como a Armando, programas como Sobretudo, que pode não ter 400 inscritos ainda, mas é um programa combativo. Eu tenho certeza que daqui a 10 anos nós vamos ver como era essa época, vamos ver o que nós falamos, vamos sentir orgulho das nossas posições, tenho certeza disso. Assim como eu tenho certeza que, assim como existem esses filhos da puta que nunca foram tão desavergonhados, nunca foi tão combatido isso como é hoje em dia. O caso da Mari Ferrer poderia ter sido igual ao caso da minha mãe em 95 e ter morrido por isso mesmo, como em outras épocas também. Mas hoje tem tanta gente que fica indignada, tanta gente que briga contra, tanta gente que vai para a rede social, que vai para a rua, revoltada a brigar, que agora o advogado, mesmo sendo escondido, vai ser julgado pelo OAB pelo que ele fez. E agora ela tem a chance de ter uma segunda instância, de ter um novo julgamento, de ser anulado meu julgamento. Por quê? Por causa da revolta das pessoas. Então eu sou um pouco Armando nisso, o Armando é o otimista daqui, eu sou um pouco Armando nisso. Assim como eu vejo que o filho da puta está na moda, bateu na gente todo dia, mirando na gente todo dia, eu vejo que tem uma revolta contra isso que nunca existiu. Agora vocês podem... Fala aí, Armando. Eu sou positivo daqui, realmente. E eu quero falar uma coisa, eu acho que acima de tudo que a gente está vivendo agora é um embate. Antes, simplesmente, era aquela coisinha engraçada, era o machista que era tratado como machista como forma de piada. Você lembra da escola do Sr. Raimundo, que tinha um personagem que batia na mulher, falando, mas eu gosto, e acaba... Isso, Isso é impossível exatamente. hoje em dia ter um personagem desse, é uma evolução. Isso. Então, o período agora é um período de embate. Eu tenho certeza absoluta que daqui a 40, 50 anos, a gente vai olhar para trás e vai pensar assim, meu Deus, em 2020, esses retardados estavam pensando que cor de pele é mais importante do que caráter de pessoa. Existiam pessoas há 40, 50 anos atrás tomando conta da bunda dos outros. Que no meio da pandemia não queria tomar vacina. Exatamente isso. O período atualmente é de embate. Há 30, 40 anos, o que se fazia antigamente, eu acho que tem uma evolução. O que se fazia antigamente é simplesmente uma coisa que era engraçado. Algumas piadas a gente tolerava, via que era um absurdo, mas a gente tolerava aquele tipo de piada, entendeu? Levava como uma graça. Nesse momento de agora, a gente está vendo que não tem graça. Acabou. Exatamente. Não tem graça.
Não tem graça ficar ridicularizando alguém porque é gay, ou então alguém botando cara de alguém porque ele é negro, usando a figurinha de um negro para dizer que é feio. Então, aquelas coisas engraçadas que a gente fazia no passado, agora a gente está vendo que não tem graça nenhuma. Verdade. E daqui a 30, 40 anos, a gente vai olhar para trás e vai dizer assim, meu Deus do céu, eu não acredito que esse pessoal de 2020 pensava que cor, que sexualidade ou algum tipo de caráter, entendeu? As pessoas vão perceber que há 30, 40 anos atrás nós éramos uns idiotas. Pensávamos coisas completamente erradas, entendeu? Então, esse período que a gente está passando é fundamental no que a gente está vivendo. A gente está vivendo um momento histórico, na verdade. Não é só ser positivo ou não. O que a gente está vivendo realmente é um movimento histórico. E, lógico, os idiotas estão tentaram se proliferar porque eles viram que eles estavam perdendo direitos. E é isso que estava acontecendo. Eles começaram a ver que o negro tinha direito e tem capacidade de ocupar o cargo dele de gerente. Ele começou a ver que o homossexual não é simplesmente um cara que você faz uma piadinha com ele. Que esse tipo de piadinha é errada, entendeu? Então, o problema do momento agora é que é um momento de embate mesmo. Então, todo embate vai ter vencedor. E o vencedor a gente já sabe qual é, né, gente? As eleições dos Estados Unidos, o declínio do Bozo, o declínio desses bispos como prefeito, a gente já sabe qual vai ser o final. Então, é aquele negócio que eu falei logo no começo que a gente começou a gravar o STC Produções. A gente anota no papel, todo mundo que está fazendo merda, todo mundo que defende algumas coisas, a gente anota no papel e isola. É isolar mesmo. A palavra é essa, é isolar. Tirar da sociedade. Pessoas assim não precisam estar na sociedade. São pessoas que a gente não tem necessidade de conviver. Eu fiz isso na minha família. Meu tio, eu simplesmente tirei do convívio. É uma pessoa que não faz mais parte do meu convívio, entendeu? Por causa das ideias dele. Então, essas pessoas elas vão ficar isoladas da sociedade. É isso que a gente tem que fazer. Então, o período que a gente está vivendo é muito importante, é fundamental. Fundamental simplesmente por isso. Para a gente tirar essas pessoas do convívio do que a gente quer, entendeu? Do mundo que a gente quer. E a gente está conseguindo fazer isso. Os exemplos são claros. Antes de entrar nos melhores e piores da semana, Alexandre, que está comendo, a Marta, quer falar alguma coisa ainda sobre esse assunto ou consegue o barco? Não. Assim como a Alexandre fez propaganda, eu vou dizer também que no último Volte Nossa Entrevista, o Volte Nossa entrevistou o presidente da Associação dos Machões Héteros do Brasil, que é um cara revoltado que não pode mais falar de negro, não pode mais falar de gay, não pode mais falar de ninguém. Ele está sendo cerceado no direito dele de falar mal dos outros e ser preconceituoso. E sabe o que é o mais interessante nisso, Luísio? É que o consenso está começando a isolar ele. O que antes ele usava como piadinha para se promover, ou então ele fazia piadinha, qualquer outro tipo de discriminação. Personagem é fake, tá? É mentira. Para dizer que não é de verdade esse personagem. Esses tipos agora, eles estão sendo simplesmente isolados da sociedade, entendeu? É isso que está acontecendo. A gente começa a olhar para a cara deles e falar assim, que patético. Fala a verdade, você não olha para o Trump ultimamente e não fala assim, que patético. Eu sempre olhei para o Trump e falei isso, não tem como querer gerar esse cara. Não precisa, Exato. não precisa, ele Não precisa ser presidente. Mas é isso que está acontecendo com o nosso presidente também. Pô, negócio de telecast, o Trump entrava nisso, como é que é um cara desse? É isso que está acontecendo com o nosso presidente também. Quantas pessoas... Mas é outro também, ele era da Luciana Gimenez, Super Pop, porra. Não é esse problema. Ah, mano, agora que você tá com a palavra aí, fala o que teve de bom, o que teve de ruim na semana que passou aí. A gente já debateu tanta coisa aqui, eu acho que os piores a gente já debateu muito bem, por sinal, o programa realmente foi muito Mas teve coisa boa, não teve, irmão? Teve esse ano, o presidente do Vasco, não é uma coisa boa? Você tava falando Teve coisa boa, a gente vê que... 5 bilhões de reais. Ó, a única coisa boa dessa semana foi ver a importância do Vasco. Porque quando... Muito importante, sabe por quê? Porque qualquer coisa a gente consegue observar se a pessoa ou o status é importante de acordo com a importância que os outros dão a ela. O que está acontecendo exatamente... Se o Vasco fosse um clube falido... Acho que o Vasco é importante. O Vasco é um dos grandes clubes de futebol brasileiro.
Então, exatamente. Se o Vasco fosse um clube falido, não teríamos tanta gente correndo Falido atrás de é, ser mas é presidente do importante. Vasco. Então, exatamente. Uma maioria Falido é falido, não é só o Vasco. Quase todos são. Mas o Vasco é Olha importante. a briga, Fica mais olha a importante. briga, olha a briga que está dando essa eleição do Vasco, Vai cara. ser Eu acompanhei de perto. rapidinho, cara, para não estourar o tempo. Me explica isso. Como é que tanta gente quer ser presidente de um clube que está devendo tanto? É alguma mina de ouro que tem debaixo do... Porque é rentoso. Que isso, cara? Porque sabe que é rentoso. Se o negócio fosse ruim, ninguém ia querer. Cachorro morto, ninguém chuta cachorro morto. Ah, o Luciano está lembrando o fato do trator no Canindé que está enterrado. Você sabe essa história, Marta? Que fizeram o campo da Portuguesa e botaram um trator Eu no campo, Fizeram né? o campo. Fizeram um campo, só que esqueceram de botar um lugar para o trator sair. Não tinha como o trator sair do campo, então eles cavaram o campo e enterraram o trator lá para poder se livrar do trator. Então a Luciana está falando que tem um trator de ouro no Vasco enterrado em São Januário, Caravela. caravela, que vão desenterrar e vão tirar essa caravela de ouro, mas pode ser isso. Não. A gente brinca com o Armando pra caramba na internet, mas aqui é um programa sério, então é evidente que a gente sabe a importância do Vasco pro futebol brasileiro. Não, é rentoso. Eu acho, ô Luiz, Tem rivalidade de futebol, mas assim como o Armando, eu não entendo tantos candidatos, como eu não entendia no Flamengo na época da parte, tanto candidato, daqui a pouco exato. R$1 milhão. É a mesma coisa. Você tem que explicar, até porque não é um cargo remunerado, as pessoas vão deixar de trabalhar para de graça ficar ali, como o Eurico Miranda ficou décadas ali, ninguém sabe que patrimônio enorme que ele tinha, se ele não ganhava. Exatamente. É isso. Baby, você que é tricolor, você tem coisas boas para falar aí da derrota do Grêmio? O que você tem de bom, melhores jogos da semana? Cara, só o de bom, não vi nada de muito bom acontecendo essa semana. A derrota do Trump para mim... Vocês são muito pessimistas, toda semana vocês têm dificuldade. Não, a derrota do Trump para mim foi a melhor coisa que aconteceu. A pior coisa foi a história, a repercussão negativa, talvez, do estupro da Mari. E, cara, deixar meus pêsames pro Haroldo, né? Porque o Lã morreu e era cunhado dele. Era o Lã que você queria também que participasse com a gente, não era? Não, o Ikenda. É outro cartunista. A diretora falou um negócio interessante aqui, porque é mentira, ela falou, não, que eu estou pensando nisso. A gente tem 27 programas aqui. Nos 27 programas a gente bateu na direita pra cacete. Na hora que o homem da direita perde, todo mundo não tem notícia boa pra falar, não tô lembrando notícia boa aqui. Não, notícia boa foi a queda do Trump. Então, mas depois que a gente começou a falar que você lembrou. A gente está 27, desde maio está batendo na direita, na hora que o símbolo da direita perde, ninguém tem boa notícia para falar. Alexandre, boas notícias e notícias ruins, vai lá. Eu achei que você agora acabou com a minha surpresa, né? Porque... eu deleto isso, tá deletado. Ninguém falou sobre isso. Alexandre, só notícia boa e ruim. Então, rapaz, uma coisa que ninguém comentou até agora, que na minha opinião, eu acho que foi muito importante, em termos de boas notícias, na minha opinião, uma foi a queda do Trump. Olha, bem lembrado. Não, e vou te falar, inclusive, pelo seguinte, não estou com isso dizendo que... Mas palhaço, né, cara? Mas eu não estou querendo dizer com isso viva o Biden, não. Porque quem sou eu aqui para dizer que o Biden é o Lula dos Estados Unidos? Não estou dizendo isso. Apenas eu acho que a extrema-direita, aquele cara que é racista, aquele cara que, enfim, representa tudo aquilo que a gente não concorda, que o povo do bem não concorda, aquele cara que é a referência de um animal como o Bolsonaro, a queda dele, ainda que fosse para Satanás, já seria boa, entendeu? Então, assim, na minha opinião, a saída dele foi sensacional. É uma excelente notícia. Outra excelente notícia, eu vou ser obrigado a botar duas hoje, né? Foi a suspensão das eleições do Vasco contra um outro Satanás chamado Levinciano. Esse cara é maluco, né, poeta? Eu tenho vendo o texto dele hoje, ele é maluco, ele é piroquinha da cabeça. Ele não é maluco, ele é mal intencionado, ele é um Eurico Miranda com grife. Ele é pior que o Eurico, pelo que eu vi hoje, poeta. Não, ele é um Eurico Miranda com grife. Esse cara, é porque, assim, eu tenho um grupo, eu participo de um grupo no WhatsApp que tem várias pessoas que você conhece. Fábio Pavão, Chico Frota, Anderson Baltar, Michel Soutinho... Tá colocado o Armando, ele tinha pedido para entrar. Não colocou, ainda bem que o Luiz lembrou. É um grupo... Não colocaram. Eu lembro que você da pediu. internet do samba,
chamado Amargos da Colina. A gente está Você sempre comentou e o Armando pediu para entrar. Armando, você está sumariamente excluído. Você não serve para Opa, já vou falar com os ADM para colocar Viu o como é que Armando. começa a ditadura? É sim, cara. Não, mas então. Agora, eu faço parte do grupo do Blantes. Aí vai ser uma coisa, ainda vou acrescentar o grupo, tá vendo? Meu Então, primo é do conselho do Grant também. então, gente, e ali a gente é majoritariamente a favor de Salgado, né? E como na eleição Adoro um salgado. o Salgado está bem à frente do Brant, né? Então parece até que há uma possibilidade do Brant abrir, não o Brant em si, mas a galera que acompanha o Brant, de abrir para o Salgado, porque ele tem mais chance de ganhar o Levy esse ano. Parece que o Campelo também vai dar apoio. Esse cara tem chance de ganhar, gente. Falando sério aqui. O cara que Não, falou hoje que aí teria não 5 vai, bilhões de não. reais para investir no Vasco. Não, cara, isso não existe. Esse cara é completamente lunático. Quer dizer, na verdade, ele não é lunático. Ele está contando com os lunáticos. E tem gente que Né? Ele acredita está- nisso, que é pior, cara. O cara teve mais de 1.000 Mas votos. exatamente. Ele é o Bolsonaro do Vasco. Ele é pior que o Bolsonaro. Com os idiotas, com os imbecis, com os viajantes e tal. Gente, Então, para como é mim, que quando pode? houve a decisão do STJ suspendendo a eleição, para mim foi uma notícia tão boa quanto o imbecil a do queda do Trump. Mas, poeta, você não fica com medo do fato do Vasco estar sem presidente, o Trump não ter lugar para governar e parar em São Januário, não? Não entendi a pergunta. Foi uma brincadeira, vamos continuar. Ainda bem que você não entendeu. E o pior da semana, poeta? Foi uma brincadeira só. O pior da semana para mim foi todo aquele circo montado, como diz a Martinha, no estupro coletivo contra aquela menina, né? Eu acho que isso superou qualquer outra coisa. Então, aí eu nem vou colocar um segundo assunto para poder focar muito nisso. Isso que aconteceu, esse julgamento foi ridículo. Não tem mais o que falar. Imagina você como advogado e a Marta como mulher vendo um negócio desse. Vamos lá, eu vou tentar ser original e tentar falar melhores e piores que ninguém citou, né? Melhores da semana. Tchau, Catalão, vai para casa do cacete e volta para Catalunha, que é o seu lugar. Bem-vindo, Rogério Ceni. E toda a imprensa já está cravando que já pegou o voo de Salvador para o Rio de Janeiro. Pelo menos batedor de falta agora a gente vai ter, diretor. Se tiver alguma falta, ela bota o técnico em campo que ele bate a falta. Se tiver goleiro também. Se o goleiro estiver mal, também bota ele no gol. Pra alguma coisa o Rogério Ceni vai servir. E a partir desse momento, até isso aí deixou de ser chato pra caralho. Ele era chato pra deixou de ser. E lógico também o Laranja ter perdido lá nos Estados Unidos foi uma coisa maravilhosa, uma coisa que fez bem pro mundo. O mundo está mais feliz desde que o Trump perdeu. Piores da semana, no caso da Mari, né, que é uma coisa impressionante. Eu até demorei algum tempo para falar, tão estupefacto que eu fiquei com aquela situação da Mari. E eu vou ter que citar um colega que participou do nosso programa já como um dos piores da semana. O Bianco, por que você foi expor os áudios do Tom Veiga falando mal da produção da Ana Maria Braga, falando que ia deixar o programa no dia da morte do cara? Nada a ver, gente. Uma comoção. A produção passou a madrugada toda, foi um programa bacana, no Mais Você, pro cara, de homenagem. Aí o cara já morreu, tem nem como se defender, e bota o WhatsApp áudio do cara falando mal da produção. Coisa que todo mundo faz, cara. A gente tem nossos arranca-rabo no Zap de vez em quando, depois fica tudo bem, cara. Quem é que no Zap nunca reclamou de alguma coisa e ficou tudo bem depois, cara? Para que expor um cara que morreu, que não pode se defender depois da situação? Assim, eu gostei da disco com o Bianco, mas acho que ele mandou mal nisso com a Sônia Abrão, cara. Acho que não tinha nada que expor, porque era um assunto da semana. Aconteceu tanta coisa nessa semana que não virou assunto mais, mas eu acho que é interessante o fato de um personagem, de um boneco, ter feito essa comoção toda na morte dele. Isso mostra, por um lado, ruim, que existe uma infantilização brasileira, e por um lado bom, que existe uma inocência, uma criança em cada pessoa, cara. Eu acho legal, não acho ruim no Frigir dos Ovos o fato da morte de um personagem, de uma pessoa fazer um personagem, ter comovido as pessoas, mostra que as pessoas ainda têm coração, que ainda têm sentimento, ainda têm sensibilidade, né? Que a gente não está essa frieza, essa coisa oca que nossos governantes querem transformar a gente. A gente tem coração, ainda tem sentimento. Deixa esse sentimento, gente. Para quê? Para botar... O cara não pode se defender, mas enfim. Esse foi o meu pior da semana. Considerações finais, Marta, obrigado mais uma vez aí por mais uma participação. Cheio de sono, coitada. Vou te liberar logo. Não, pior que hoje eu não tô, não. Só tô cansada, mas com sono eu não tô, não. Então, gente, mais uma vez, obrigada. É muito bom estar sempre aí com vocês.
Vamos ver, né, essa novela do Alexandre, porque o Alexandre está fazendo uma novela do século passado, aquela de 150 mil capítulos. Ah, o curta de 5 minutos está durando pra Na caramba. verdade, eu acabei processando a informação, ele está fazendo um curta, mas é um curta de longa duração, entendeu? São vários dias. Beijo, Gilberto, te amamos. Mas tá engraçado isso, cara. Toda vez que tá essa reunião de curta, cara, eu tô muito curioso para ver esse curta. O curta Porra! vai estar na Mostra Passig de cinema, por isso eu tô muito curioso para ver esse curta. Eu quero ver qual é a concepção deles para um curta, né? Armando, brigadão, Armando. Bonitas máscaras que você mostrou aí antes de começar. O Luciano adorou aqui. Ah, é? Ah lá. Bonito. Obrigadão, Armando, mais a participação aí. Valeu. A gente falou uma coisa aqui, quando a gente chegar a ser 1.000, 10.000, 3.000, 30, 40 mil assinantes no canal, a gente vai olhar os vídeos que a gente fez, né? E é isso que eu queria terminar falando. A gente realmente vai lembrar tudo isso que foi dito, que foi falado, e que desde o começo a gente disse que ia passar e que está passando. E simplesmente é isso. Feliz 2021 para todo mundo, porque as coisas estão melhorando e a gente está vendo que todos os idiotas imbecis estão caindo um por um. E a gente simplesmente fica no papel anotando o nome. É importante a gente saber com quem a gente vai andar e com quem a gente não vai andar. É engraçado isso, né? Parece que nas últimas semanas de 2020 quer se redimir um pouco, né? Tá dando essa impressão, né? Exato. Muito bem dito. Mais engraçado que Mas o é último merecida essa redenção, né? E esse ano, gente, parece que teve 5 anos em 2020, né? Coisa impressionante, parece que tá muito longo. O último Réveillon eu passei com o Armando, velho. Verdade. Mas parece faz tanto tempo, né, Armando? E, porra, nem tem um ano ainda. Tem acontecido tanta Gente, se eu coisa soubesse- em 2020, o mundo se Se eu transformou. soubesse que a gente ia passar com isso, eu dava um pulo naquelas 7 ondas que eu pulei no mar. Te falar. Pelo menos uma onda eu pularia pedindo para não ter doença, para não ter Covid nenhum. Mas ninguém Mas, sabia, olha, né? Fazer o quê? Vou te falar, a gente voltou para casa, passando aqui, de madrugada, às 4h30 da manhã, vocês continuaram, a gente voltou, né? A Luciana perguntou, não quer ficar mais na rua, não? Eu teria ficado, se soubesse o que aconteceu, cara. Eu ia ficar até 10 da manhã na rua naquele dia. Teria Verdade. voltado cedo para casa. Alexandre Vale, meu poeta, que bom que você conseguiu entrar, cara. Muito feliz que você conseguiu entrar, que você acrescenta muito esse papo aqui. O Alexandre, eu não sei se o ano está tão bom para ele, mas eu posso dizer que o Alexandre descobriu uma nova profissão em 2020. Ele acha que eu estou de sacanagem, mas só o Alexandre se dedicar e vira um dos grandes humoristas desse país, cara. O que o Alexandre está fazendo como humorista é uma coisa fora de série. E um dos orgulhos que eu tenho desse ano é ter chamado o Alexandre para esse lado. Eu posso dizer que eu revelei Alexandre Vale. Poeta, obrigado pela participação aí, viu? Boa! Ô, meu poeta, obrigado. Se esse fosse o nosso último sobretudo do ano, que eu não sei se é ou não. Não é. Ah, que bom. Tem Botafogo do Crivella, pô. Tem Botafogo do Crivella. Como é que vai ser o último, mano? Não, eu estou dizendo pelo seguinte, a gente aqui teve a oportunidade de dizer qual foi o nosso melhor e pior da semana, mas se fosse o melhor do ano, eu iria dizer que foi o convite que você me fez para entrar para o SDC Produções, para sair da casinha. Por quê? Porque dentro do SDC, tive a oportunidade de conhecer Marta, Armando, estar participando do Sobretudo e Mais Alguma Coisa, já ter feito 5 audionovelas, de ter participado de quase 20 episódios do Home Office, de ter feito episódios aleatórios, né? não da websérie, mas de outros curtas, enfim. Cara, que coisa gostosa, né? E eu tenho passado isso para amigos, amigas e tal. E lembrar daquela coisa de 15 anos de idade, quando eu fui de teatro amador do Colégio Brigadeiro Newton Braga, na Ilha do Governador, e poder reexercitar essa coisa foi muito boa. Não me sinto nenhum comediante, não sei o quê, não. Mas acho gostoso, porque a gente começa a aprender, embora não seja numa aula propriamente dita, mas feras como vocês que eu fui conhecendo vão ensinando a gente, né? A gente vai se exercitando como se estivesse numa academia. Os músculos do cérebro começam, metáfora, tá? Começam a se movimentar e a gente vai aprendendo, né, sempre. Então, é muito gostoso. Então, eu queria dizer para vocês que, como eu falei da Era de Aquários, né?
Eu espero que a Era de Aquários realmente esteja chegando na humanidade. A Era de Aquários, que é aquela que se espera que a cultura e a arte tomem conta da humanidade, que a gente entre num período de iluminismo, de pós-iluminismo, e que esse clima e ambiente de ódio seja derrotado. Por sinal, hoje o texto que eu estava ensaiando com Gilberto Dalma é um texto da tia Elbe de Holanda, que tinha vários personagens como a verdade, a justiça, o ódio, a fé, a já esperança. assisti, ele já fez, é muito legal, cara. Muito lindo esse Muito texto legal chamado esse texto. A Terrível Verdade. E eu fiz a verdade, né? Então, assim, até mesmo lembrando desse texto, que realmente esse período que Chico Xavier tanto dizia que chegaria, né? Que esse período chegue. E quando eu falei para você que eu queria morrer para reencarnar logo, é porque essa coisa da Covid, segundo o Espiritismo explica, é que muitas pessoas estão morrendo. Umas porque realmente não estão na vibe do novo período. E outras porque precisam morrer para renascer e serem mais adultas e tal, nesse período que se avizinha da Era de Aquários, né? Não estou aqui querendo doutrinar ninguém em religião, eu só quero que realmente tenhamos uma época muito melhor, que o ser humano possa aplacar um pouco, acalmar esse ódio, que a cultura, que a arte, que o amor, que a fé e que a esperança possam tomar conta de todos nós, da humanidade, da política, enfim, é isso, gente. Amém. Beijo do Amém. Só agradecer muito a vocês. Não foi o último, sobretudo, a gente tem que repercutir semana que vem as eleições municipais. Quem sabe a gente faz ao vivo semana que vem. Vamos conversar depois sobre isso. Foi um sobretudo especial, porque foi um sobretudo de vitória, né, Luiz? Vamos falar a verdade. O espírito é esse. Foi como o Alexandre falou muito bem. A derrota do Trump significa o início do fim do racismo, da homofobia, do medo, é a vitória da ciência. Então isso a gente tem mais é que vangloriar mesmo, a gente tem mais é que comemorar isso tudo. Por isso Quem sabe por isso semana que que vem as palavras do Alexandre são... Sim, as palavras do Alexandre são de esperança, porque é exatamente isso. É esperança, isso tudo que aconteceu, as palavras dele foram ótimas por causa disso. É esperança que novamente está de volta, graças a Deus. Quem sabe na semana que vem, no próximo Sobretudo, a gente comemore alguma outra situação que possa acontecer no domingo eleitoral, né? Esse foi mais um Sobretudo. Vai acontecer. Vai acontecer. Mais um Sobretudo e mais alguma coisa. Se você gosta do nosso programa, você quer acompanhar tudo que a gente já falou, que o Armando citou várias vezes, coisas que nós falamos no passado, é só você descer a barra de rolagem aqui e você vai ver. A gente acertou, hein? Acertou mais Só para lembrar o pessoal, hein, que a gente acertou, a gente não é fraco não, hein? Ele falou do Trump. Os quatro aqui a gente debateu, e tudo que a gente falou está acontecendo. Aí. Tem mais 26 programas lá, Sobretudo e mais alguma coisa, debate, Sobretudo entrevista. O Alexandre não estava, eu vou falar de novo, o último do ano vai ser entrevista quádrupla. Os 4 vão ser entrevistados, vão falar das suas vidas aqui. Porque eu acho que nada mais justo que o povo saber quem são essas 4 pessoas que estão enchendo o saco deles desde maio aqui. E tem audionovelas no canal, Alexandre Vale Brigando, tem a 7ª que estreou, que acabou ontem, na terça-feira, Cágua Cega. Tem várias audionovelas aqui, tem a série Home Office, que está perto do seu fim de temporada, mas que dizem que vai voltar ano que vem, não sei, né? A fonte é boa, diz que vai voltar ano que vem. Tem outras séries, curta-metragens também, tem Alexandre Vale Brigando no Barraco de Família da Ludmilla, na leitura dramatizada, a gente fez uma leitura dramatizada muito divertida outro dia também. Enfim, curta, se inscreva, compartilhe, ative o sininho. Lá no Spotify, o podcast, estão de lá também. Gazeta do Rio, do amigo Léo, 2 anos de Gazeta do Rio, o homem está rico, graças à Gazeta do Rio. Enfim, venha com a gente, venha celebrar com a gente, que a Era de Aquários, que o Alexandre falou, está começando. Valeu, gente, até mais. Sobretudo e mais alguma coisa. Apresentação Aloysio Vilar, produção Marta Caminha, edição e direção geral Luto Tunge. Realização SDC Produções.